Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é globalização, novas mídias e cultura de massa. Cultura de massa foi um tema muito tratado no âmbito da filosofia e da sociologia durante o século XX e teve também uma grande bibliografia internacional, sobretudo pela Escola Alemã de Frankfurt, com dois expoentes, Adorno e Horkheimer, né? E a cultura de massa significava mais entretenimento e o uso propriamente dos meios de comunicação modernos, no caso o rádio, o cinema, as revistas ilustradas, que a cultura, os bens culturais chegavam diretamente na casa das pessoas. Então, significava mais entretenimento e também mais controle ideológico sobre o que nós chamamos as massas urbanas, que exatamente usufruíam desses novos conhecimentos. E o tema de hoje é com a globalização e com as novas mídias, com a internet, como é que fica a cultura de massas? Podemos ainda falar nessa indústria cultural ou ao longo do século XXI esse tema perdeu centralidade e já não é tão recorrente no debate filosófico e sociológico, tanto no Brasil quanto no exterior. O nosso convidado é o Rodrigo Andrade, professor de filosofia da UFMG, também pró-reitor de pós-graduação. E ele acaba de lançar um livro muito interessante nesse tema, que chama Vária Estética, Ensaios sobre Arte e Sociedade. Rodrigo, bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui para debater esse tema tão interessante, né? É um prazer. Eu vou começar exatamente pelo livro. Qual foi o propósito desse livro, professor? Bom, esse livro, na verdade, ele é uma coletânea, não é, que, enfim, foi o ajuntamento, né, de trabalhos aí desde 2002 até o ano passado, desde 2000 aproximadamente até 2013, que eu juntei esse material 2012, 2013. E ele cobre, tem muitos textos que falam exatamente de cultura de massa, de indústria cultural e alguns outros textos também de temas mais gerais da estética filosófica. Perfeito. E com que fontes ele foi escrito? Bom, basicamente, o tema da minha tese de doutorado, há mais de 20 anos, 20 e poucos anos na Alemanha, é o Theodor Adorno, né, que é um dos autores centrais aí da estética contemporânea e que tem uma contribuição muito importante também para a reflexão sobre a cultura de massas, né? Ele, inclusive, juntamente com o Horkheimer, criaram o termo indústria cultural, que até hoje é bastante usado, né? Sim. Então, ele continua sendo talvez a principal fonte, digamos, inspiradora das minhas pesquisas e das minhas reflexões. Perfeito, né? Como o livro foi recebido pela crítica? A crítica é sempre um problema, né? Sim, Olha, de um modo geral, eu não posso me queixar, não. Ele, no momento do lançamento, quando houve assim, o lançamento físico, por assim dizer, em Belo Horizonte, a imprensa local deu uma cobertura muito boa, né? E também eu tive uma menção interessante que né, foi honrosa para mim na Folha de São Paulo, como eles incluíram naquela semana como um dos 10 tópicos mais importantes assim na área cultural da semana e tal. Então, agora, esse tipo de livro que a gente publica, a recepção dele é muito lenta, né? Lenta, então, sim. ao longo de anos... Lenta e permanente, né? De preferência, sim, né? Veio para ficar, como a gente diz, não é isso, professor? Entrando agora no tema do livro, como pensar a cultura de massa em pleno século XXI? Pois é uma pergunta muito interessante porque a contribuição clássica do Horkheimer e do Adorno, ela diz respeito exatamente ao estado da indústria cultural em início para meados do século XX, né? Uhum. A obra que praticamente inaugurou o termo indústria cultural é uma obra publicada em 1947, né, a Dialética do Esclarecimento, que deu conta, digamos assim, das primeiras 3 décadas da indústria cultural, não é? Depois disso, houve muitos desenvolvimentos tecnológicos, né? Como, por exemplo, a televisão, que naquela época era apenas uma promessa. Então, ele começa propriamente com o rádio, o cinema e as revistas ilustradas. Exatamente, como você disse,
principalmente, quer dizer, o binômio que dava sustentação à indústria cultural na época era o cinema, quer dizer, Hollywood já estava em pleno funcionamento e com um papel muito grande, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, por assim dizer, né? Inclusive no Brasil, os filmes hollywoodianos faziam desde a década de 40, 50 muito sucesso no Brasil e tal. E o rádio, né? Eles eram meios complementares também, né? Depois veio a televisão, já na segunda metade do século XX, né? Basicamente. No final da década de 40, pouco depois que o livro do Horkheimer e o Adorno foi publicado, nos Estados Unidos já começou um sistema comercial de televisão. Sim. Antigamente existia um ou outro experimento e tal. E a televisão ela revolucionou bastante assim, o cenário da indústria cultural da época, só que depois disso ainda surgiram outras tecnologias, como, né, o vídeo analógico, né, o famoso VHS que nós tivemos sempre em nossas casas para ver filme, essa coisa toda teve um impacto importante também, né? E depois, agora a grande virada foram os meios digitais, né? Perfeito. Que realmente, quer dizer, eles se desenvolvem, os chamados meios digitais, os softwares digitais, eles se desenvolvem a partir da década de 70, 80, e eles chegam na virada do século XX para o século XXI num estado de maturidade já que provocou realmente uma revolução, né, na indústria cultural. E com esses novos meios ainda se pode falar de indústria cultural? Olha, cultura isso de massa? é controverso, mas na minha opinião é perfeitamente possível e necessário também. Sim. Sabe? Por que necessário? Porque é o seguinte, porque todo o balizamento crítico que existia em relação à indústria cultural clássica, por assim dizer, ele precisa ser como que traduzido para esse novo momento em que os meios digitais predominam, não é? Sim. Porque, na verdade, quer dizer, os meios digitais, eles representam uma oportunidade, digamos, de novas formas de expressão, isso eu não tenho dúvida que existem essas possibilidades também, mas os meios digitais, eles prolongam, de certo modo, aqueles mesmos vícios, digamos, de manipulação ideológica e tal, que a gente assistia na indústria cultural clássica, percebe? Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar a importância da indústria cultural e da cultura de massa no Brasil e no mundo contemporâneo. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos debatendo globalização, novas mídias e cultura de massa. No primeiro bloco, nós situamos o livro publicado pelo nosso convidado, situamos um pouco a cultura de massa, a indústria cultural, fazendo referência, sobretudo, à Escola de Frankfurt. E já deixamos no ar um pouco qual é a atualidade da Escola de Frankfurt hoje no Brasil e no mundo para debater esse tema, professor. Bom, certamente a Escola de Frankfurt ela ficou sendo uma referência teórica importante no mundo inteirinho, não é? Nos Estados Unidos existem pesquisas muito interessantes que continuaram um pouco essa tradição, na própria Alemanha, na Europa de um modo geral, não é? E o Brasil nesse cenário ele não faz feio não, a gente tem uma pesquisa sobre Escola de Frankfurt, sobre teoria crítica da sociedade, que é muito importante e é uma pesquisa, especialmente no que tange ao Adorno, ao Horkheimer, é uma pesquisa que desde o início ela foi feita na academia, por assim dizer. Então ela tem um grau assim de profundidade, de precisão, muito interessante. Normalmente os colegas estrangeiros, quando eles vêm ao Brasil e ficam sabendo, conhecem essa pesquisa que é feita aqui, eles se surpreendem bastante. Ficou mais no âmbito da filosofia ou foi também para os âmbitos da sociologia e da comunicação, professor? Sim. O que é interessante aqui é que, bom, a teoria crítica da sociedade ela é essencialmente interdisciplinar, sim, mas o berço dela é realmente a filosofia, né? Então, na filosofia houve um desenvolvimento bastante importante, bastante interessante. Na comunicação também, só que, de um modo geral, na comunicação, eu diria assim, a impressão que eu tenho, não é? Não sei se
algum colega da área de comunicação vai, né, Mas aí ficar fica um pouco polêmica. Aborrecido comigo, Não, mas fala assim, aí. eles são mais críticos em relação à escola de Frankfurt. Eles Sim. acham, enfim, que é muito pessimista, que é excessivamente crítico, alguma coisa assim, não é? Agora, no Brasil, a gente tem uma peculiaridade interessante, que na área de educação, a gente tem um movimento que talvez seja único no mundo, assim, de apropriação da teoria crítica, porque o próprio Adorno, por exemplo, ele teve trabalhos assim de filosofia da educação muito importantes. Então, existe um grupo no Brasil que é sediado em Piracicaba, na Universidade Metodista de Piracicaba, que faz um trabalho excelente, mas assim, é um grupo que hoje tem ramificações no Brasil inteiro. Exatamente sobre a relação da teoria crítica da sociedade com a filosofia da educação. Perfeito. E vindo para hoje, como pensar a cultura de massa com a globalização, professor? Pois é, a globalização é um tema muito interessante, ele é o tema que faz a diferença, digamos assim, que marca a passagem da crítica clássica à indústria cultural para uma crítica, digamos, mais moderna, mais contextualizada, mais contemporânea da indústria cultural. Porque a globalização, eu pessoalmente entendo a globalização como aquele momento em que, com a queda do Muro de Berlim, com o desmoronamento do chamado socialismo real, Sim. aqueles projetos que existiam de, digamos, universalização da ideologia capitalista, antes eles, na época da existência do socialismo real, esses projetos eles esbarravam, por assim dizer, na chamada cortina de ferro. Tinha né? resistência, né? Exatamente. Tinha anteparo, né? Exatamente. Então, quando não há mais essa resistência, então a globalização, num primeiro momento, ela se mostra como uma difusão em escala planetária daquela ideologia ocidental, capitalista, estadunidense, não é? Então, a globalização ela é entendida dessa forma e tem uma coincidência muito interessante, curiosa, que se a gente pega o ano de 1989 como o ano que marca o início, assim, propriamente da globalização propriamente dita, com a queda do Muro de Berlim em novembro, né, de 89, foi exatamente o momento em que os meios digitais estavam prontos, estavam maduros para serem postos na rua. Sim. Então, a indústria cultural, que algumas vezes é chamada indústria cultural global, ultimamente eu tenho preferido chamar de indústria cultural 2.0. Sim. Ela é uma junção, digamos assim, desse novo estado geopolítico, não é? Com a predominância, né, da ideologia dos Estados Unidos, não é? E a difusão dessa ideologia pelo mundo todo. Então, é uma fusão dessa ideologia com as novas tecnologias digitais, não é? Então, as novas tecnologias de comunicação, a internet, por exemplo, ela não seria possível enquanto uma rede global, mundial de computadores, porque no que tange aos países, por exemplo, de influência soviética, não funcionaria, porque não existiria acordo possível na época, né, durante a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Né? Só depois, quando ruiu a União Soviética e a Rússia ficou como numa situação, nas primeiras décadas, talvez até bastante complicada em termos econômicos e políticos, sociais e tal, com a tendência à predominância norte-americana, que os novos meios digitais, a internet e todas as chamadas, né, os chamados recursos digitais puderam ser apropriados pela ideologia ocidental, estadunidense, na medida em que foram apropriados. Sem os sonhos socialistas, hoje, então, não há anteparos nem resistência contra a chamada indústria cultural e a cultura de massas. O capitalismo triunfou no mundo todo, professor? Bom, aí é que está. Eu diria o seguinte, que factualmente, sim. Sim. Agora, a teoria crítica da sociedade, a crítica à indústria cultural, é um fator importante, contrafactual, sim, não é? De equilíbrio, porque a crítica que é exercida à indústria cultural, que é muito contundente, ela, no mundo todo, ela encontra, quer dizer, eu não vou dizer que ela seja algo majoritário, não é? Os sistemas de comunicação, eles têm um poderio, né, muito maior do que a crítica que se faz, por exemplo, à indústria cultural.
Por outro lado, a indústria cultural, ela serve sempre assim, digamos, como um ponto de fuga, a crítica à indústria cultural serve como um ponto de fuga a essa situação. Perfeito. Não é? E em países mais tradicionais como a Índia e a China, também não resistiram, digamos, à cultura de massas? Foram seduzidos também pela cultura de massas? O caso da China eu não conheço muito bem, mas no caso da Índia tem uma peculiaridade muito grande, que antes mesmo, né, da globalização, a Índia já tinha um modelo, por exemplo, de indústria cinematográfica, né, Bollywood, né, chamada Bollywood, sim, cinema, que né? numericamente tem uma produção de filmes maior do que Hollywood. Sim. Sabia? E então a indústria cultural indiana, ela sempre se caracterizou por essa grande produtividade, digamos, de filme, que são muito vistos, né? Uma vez que a Índia tem uma população de quase 1 bilhão de pessoas, né? Cerca de 1 bilhão de pessoas. Então, são filmes que são muito consumidos na própria Índia, não é? E que tem uma peculiaridade interessante, que são filmes, tanto quanto eu, né, já li um pouco sobre o assunto, que recuperam muito das tradições indianas, da mitologia indiana, e colocam isso nas telas, não é? Talvez esse seja o segredo do grande sucesso que eles fazem. Que eles fazem, né? Uhum. É uma indústria cultural própria que reflete bastante, digamos, a própria cultura. Exatamente. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a cultura de massa com as novas mídias. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando o tema globalização, novas mídias e cultura de massa. Já deixamos o tema desse terceiro bloco, que será como pensar a cultura de massa face às novas mídias, professor. Bom, a gente tem realmente a revolução tecnológica, né, que houve com a difusão dos meios digitais. Ela trouxe realmente certas mudanças no padrão, digamos, de consumo dos produtos da indústria cultural, não é? Sim. Uma coisa que é muito evidente, se a gente compara os meios da indústria cultural contemporânea, 2.0, como eu costumo dizer, com o que ocorria antes, existe, por exemplo, uma possibilidade muito maior da chamada interatividade, que praticamente inexistia nos mecanismos anteriores, né, na tecnologia usada anteriormente pela indústria cultural. Essa interatividade, naturalmente, tem um lado muito interessante, né? É uma tecnologia que permite, digamos, cria possibilidade do usuário da indústria cultural ser, de algum modo, ouvido, né? Pelos produtores da indústria cultural, não é? Agora, a gente não pode ter, digamos, ilusões excessivas em relação a isso, né? Porque muitas vezes a própria interatividade ela é usada não a favor do usuário, digamos, da indústria cultural, mas do próprio sistema que mantém a indústria cultural, né? Perfeito. Porque no antigo modelo havia mais receptividade, mais passividade por parte do consumidor. A interatividade torna, digamos, o outro polo mais ativo. Sim. Ao torná-lo mais ativo, essa pessoa não se torna mais autonomizada, dona do próprio nariz, professor? Digamos assim, que ela pode se tornar ou não. Eu diria o seguinte, que existem forças poderosas que pressionam no sentido dela não se tornar mais autônoma. Sim. Né? Eu gosto sempre de citar a contribuição de um grande amigo alemão, que é um filósofo importante, que é um continuador importante da Escola de Frankfurt, que é o Christoph Türke, num livro dele chamado Sociedade Excitada, que está traduzido já para o português, ele cria um conceito de coerção à emissão. Ele diz o seguinte, a indústria cultural clássica anterior, nela existia uma coerção à recepção de conteúdos por parte do usuário. Sim. Hoje, toda a maquinaria que existe, os smartphones e os tablets, os dispositivos móveis, etc., existe uma coerção à emissão de mensagem. Você não é mais apenas coagido a receber mensagens, mas a enviar mensagens o tempo todo. A respondê-la, né? E não só respondê-la, mas então todo mundo, você pode reparar em qualquer ambiente público que você vê, está todo mundo, né, lá com seus dispositivos móveis. E as pessoas não têm
o que dizer, coisas interessantes para dizer 24 horas por dia. O tempo todo, né? Mas, no entanto, elas ficam emitindo mensagens o tempo todo, Perfeito. né? Então, existe esse lado que é um lado perverso também, né? Perfeito. Mas, por outro lado, nós tivemos aqui uma experiência extremamente significativa, que foram as jornadas de junho de 2013. Sim, sim. Onde, digamos, as novas mídias Sim, sim. foram fundamentais para a mobilização e com mobilização certeza. democrática, Com certeza. no sentido da cidadania, né? Certo. Existe esse potencial, quer dizer, a gente tem vários exemplos, né, como a Primavera Árabe, né, o Occupy, o movimento Occupy. Claro. E aqui no Brasil também, né, no ano passado, né? A própria eleição de Obama nos Estados Unidos, Sim. né, um presidente negro, Sim. que as novas mídias ajudaram muito. Existe esse potencial, sim. Só que é um potencial que ele existe, mas se ele não for, digamos assim, atualizado, se não houver uma apropriação desse potencial por parte das pessoas, das massas, não é? Então a gente cai num sistema muito mais parecido com o que existia antes, só que com, digamos, a possibilidade tecnológica da interação, sem que, digamos assim, todo o potencial libertador da interatividade, tudo possa ser atualizado. Perfeito. Vindo para mais atualidade, a relação da cultura de massa com os novos movimentos culturais dos jovens, tipo hip hop, os bailes funk aqui no Brasil. O que dizer disso, professor? Sim, isso me interessa. Existe pelo menos 2 textos aí nesse meu último livro, né, que tratam disso. Principalmente no que tange ao hip hop, eu forjei um novo conceito, que é o conceito de construto estético social. Sim. Para designar essas manifestações que são estéticas, mas elas têm uma importância que não é apenas estética, mas é igualmente social, não é? É igualmente sociopolítica, por assim dizer, não é? Elas têm, esse tipo de manifestação tem um equilíbrio, digamos, entre o lado estético e o lado sociopolítico, né? Mas isso quebra a cultura de massa ou potencializa, professor? Aí é que tá. No caso do hip hop, e eu prefiro falar só dele, porque eu acho que o fenômeno do funk, por exemplo, ele tem outras peculiaridades que eu nem conheço muito, mas no caso do hip hop, que eu estudei assim com mais detalhe, existe, enfim, existe um discurso no hip hop anti-ideológico, né? O hip hop é um movimento... Antissistema, né? Existe... A relação do hip hop com a indústria cultural é das coisas mais interessantes, porque o hip hop ele acaba produzindo uma espécie de indústria cultural, uma mini indústria cultural própria. Ou a reverso. Exatamente. Do sentido dominante. Por exemplo, quando o movimento hip hop começou primeiro nos Estados Unidos, depois espalhou pelo mundo todo, mas para falar da experiência brasileira, na época do bolachão, do vinil, do disco de vinil, o pessoal do hip hop em São Paulo, que era mais organizado, eles tinham os seus próprios selos de produção de vinil. Sim. Outra coisa, eles tinham suas próprias rádios, que eram rádios comunitárias. Sim. Eles produziam seus próprios clipes. Então, de certo modo, eles viviam um pouco as turras com a indústria cultural oficial, mas eles achavam importante ter veículos também. Então, eles começaram a produzir... Fizeram um movimento paralelo, né? Exatamente. Então, existe um ou outro... digamos, representante do hip hop que se tornou mais conhecido, né, e que adentrou aí a indústria cultural mais oficial e tudo, mas assim, existe uma massa, por exemplo, de produtores de boa cultura hip hop, né, dos 4 elementos, como eles dizem, né, do break dance, do rap, né, e do grafite, né, e do MC e tal, produzem boas coisas, mas nunca integraram a indústria cultural oficial e provavelmente nunca vão integrar. Mas eles têm os seus próprios meios, inclusive os meios digitais modernos, eles facilitaram ainda mais essa produção, digamos, paralela. Perfeito. Né? E a relação dessas novas mídias com os jornais impressos e a televisão, né? Porque aqui no Brasil a gente viu durante a campanha que houve uma certa dependência das mídias, dos jornais impressos e da própria televisão, né? Pois é. É o tal negócio. A avaliação que eu faço é bastante crítica nesse sentido, né? Porque existia, digamos assim,
parece que um compromisso, né, dos grandes meios, dos grandes conglomerados de comunicação, com certo perfil de candidatura, né? E as pessoas queriam se formar, elas não queriam simplesmente ver aquilo que estava sendo oferecido ali, aquele quadro pasteurizado, né? Sim. Então eu percebi claramente que as redes sociais tiveram um papel importante. As pessoas que queriam se informar não iam atrás de televisão nem de rádio, elas iam atrás do Twitter, do Facebook, ali elas estavam se informando. Perfeito, professor. Queria agradecer muito sua presença aqui, os seus esclarecimentos, cumprimentá-lo pelo belo livro, que recomendo a todos, né? E a você, telespectador, trouxemos mais uma reflexão de um tema extremamente importante, a cultura de massa, sua atualidade, como é que ela funciona com a globalização e as novas mídias. E a você, assinante, que sempre nos acompanha, muito obrigado pelo seu prestígio e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.